Boa noite, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia diante do Senhor, mais um dia de alegria por estar presente, né? Por estar junto com o Pai. Hoje, dia 18 de novembro de 2024, 21 horas e 11 minutos. Esse mês e o outro eu vou precisar entrar mais tarde, porque a minha filha está chegando mais tarde do trabalho, eu tenho que dar atenção para ela. Então eu vou precisar entrar mais tarde, tá? Mas a live vai ficar gravada, né? Se a plataforma deixar, fica gravada. Boa noite, Simone, paz e graça. E hoje fiz até uma anotaçãozinha aqui. Nós estamos a 853 dias para o término da profecia da semana da figueira, né? Dos anos da figueira. Já anotei aqui para não me esquecer, para a gente todo dia lembrar que nós estamos ficando muito perto de tudo terminar, né? Nós estamos vendo aí bastante notícia, né? Eu não sei se vocês, deixa eu ver se o meu som aqui tá. Nós estamos vendo aí bastante notícia, né, de uma interferência, né, nuclear, né? Irmão, vocês querem saber de uma coisa? Não acredito nisso não. Eu não acredito, pode acontecer, não vou dizer que não vai acontecer, mas isso daí é para aumentar a expectativa do príncipe da paz. Boa noite, Rose. Do príncipe da paz, colocar paz na situação, entenderam? Paz, Charles. Prestem atenção. Isso daí, tá? Primeiro que vocês sabem que eu não acredito em guerra nuclear, né? Primeiro vocês sabem disso. Não acredito em guerra nuclear. Guerra nuclear quem vai fazer é o Senhor dos Exércitos. Ele sim vai fazer a guerra nuclear. Ele sim. Ele tem as armas nucleares. Mas o povo aqui, se tivesse, já tinham soltado para tudo quanto é lado. Shalom, Andréia. E as que eles soltaram, né? Lá em Hiroshima e Nagasaki, aquilo ali foi para quebrar o domo. E aqui, boa noite, Aline. E aqui eles já soltaram, por aí, para o senhor Vânia. E o que eles já soltaram, que diz que fizeram testes, foi para arrebentar o domo, não para matar ninguém. É claro que a repercussão vai vir, vai vir porque atinge o domo, e o domo dá descarga elétrica. E é o que eles chamam de arma nuclear. Eles não têm armas nucleares, eu não acredito. Deus tem. E elas estão no domo. Entendeu? Elas estão no domo. Então, o que eles fazem são as flechas de Nimrod. Shalom, Luciana. Nimrod, quando ele fez... Paz, Larissa, seja bem-vinda, minha irmã. Nimrod, quando fez a Torre de Babel, você lê no livro dos justos, né? Livro de Jazer. Quando Nimrod fez a Torre de Babel, qual que era o intuito da Torre de Babel? Era chegar no céu. Para quê? Para matar a Deus e os habitantes do céu. Porque Nimrod era um Néfilim. Nimrod era um homem que ele odiava a Deus. Porque ele odiava, porque Deus interrompeu todas as perversidades que Satanás estava fazendo antes do dilúvio. Deus interrompeu. Deus interrompeu que o diabo estava fazendo o quê? Ele estava destruindo a terra. Ele estava destruindo a criação. Tanto que com o DNA puro só sobrou uma família, a família de Noé. A única família com DNA puro. O resto tudo estava danado, né? Nessa palavra já não deve falar, desculpa. Mas estava tudo alterado, porque os anjos caídos, né, os anjos que desceram das suas moradas, os 200 sentinelas, alteraram o DNA das pessoas. Primeiro, tendo relações com as mulheres, com as filhas de Caim, tendo filho com elas, e fazendo isso também com os animais, que se faziam as quimeras. Quando você fala de centauro, quando você fala de sereia, preste atenção, meu irmão.
Quando você fala desse tipo de coisa que a mitologia grega, que você vê lá, aquilo não é mentira não, aquilo é verdade. Era o que eles estavam fazendo, eles estavam fabricando gigantes, entenderam? Eles estavam fabricando, eles estavam copulando com os animais e formando quimeras. Era isso que eles estavam fazendo. Era o que os 200 sentinelas estavam fazendo. Entendeu? A semente da serpente estava ali. Não em Caim, não. Estava ali. Nos 200 sentinelas. Nós temos que entender isso. Presta atenção. E o que acontece? Deus destrói a terra por causa disso, porque Jesus precisava nascer. Qual era a intenção de Satanás nisso tudo? Era não deixar que Jesus nascesse. Então ele ia corromper o DNA do homem para que Jesus não viesse. Porque do momento em que Jesus veio, ele perdeu o domínio da terra. Entenderam? Nós temos que entender isso daí, para você entender o que está acontecendo agora. Eu não sei se vocês já viram, mas está aparecendo sereias, está aparecendo monstros marinhos. Vira e mexe, tem gente achando coisa aí no mar. Presta atenção. Vira e mexe, tem peixes que nunca ninguém viu vindo à superfície. Tem experimentos que eles estão fazendo vindo à luz do dia. Eles estão, por isso a palavra diz, como foi nos dias de Noé. Os dias de Noé, irmãos, tinha corrupção? Tinha perversidade? Tinha, mas o efeito máximo era a ciência multiplicada. Nos dias de Noé, era toda a estrutura genética modificada do homem, o DNA transtornado. Só sobrou Noé com a sua família, 8 pessoas com DNA intacto, que poderiam recomeçar a terra de novo. Aí hoje eu participo de um grupo, eles falando que as crianças, né? A pessoa não tem conhecimento das coisas, fica difícil, né? Que as crianças do tempo de Noé todas foram salvas. Aonde diz isso? Isso não fala na palavra. Não. Até as crianças estavam corrompidas. Estavam completamente, Deus precisava cortar o mal. E foi o que Deus fez, mandou o dilúvio. E agora está tudo de novo, a corrupção. Nós estamos vendo néfilis aí governando nos governos. Tem néfilis nos governos, não se iludam. Olha, do Equador, da linha do Equador para cima, quem governa são néfilis. Você pode ter certeza. Os da linha do Equador para baixo, que somos nós aqui, são os capachos dos néfilim, que querem ser igual aos néfilim. Por que você acha? Você já parou para pensar por que poucas pessoas ganham o prêmio do Oscar de cinema? Você já parou para pensar nisso? Poucas pessoas ganham o prêmio do Oscar de cinema que não sejam da linha do Equador para cima. Exatamente, Charles, é isso aí. Presta atenção. Da linha do Equador para cima, são os únicos que ganham o Oscar. Se algum ganhar por fora, é porque é um néfilim. Shalom, Viviane, por que tem a calçada da fama, com as estrelas na calçada da fama? Porque eles gostam de ser grandes, eles gostam de ser estrelas. Você já ouviu falar em viajante do tempo? Pois é. Você já ouviu falar na doutrina da reencarnação? A reencarnação não é para aqueles que nasceram de Deus, aqueles que têm o DNA puro, não. A reencarnação é para néfilins. A reencarnação é para os filhos de Satanás. Entendeu? É para eles a reencarnação. Tanto que tem um monte de fotos aí de artistas, né, as grandes estrelas de Hollywood, e pessoas do passado igualzinho a eles. Igualzinho a eles. O que você acha que é aquilo? Entenderam? O corpo terminou o prazo de validade, eles fabricam outro corpo para entrar. Eles sim reencarnam, mas os filhos de Deus não. Ao homem foi dado viver uma vez só, e depois disso o juízo. Irmãos, tem muita coisa. Tem muita coisa que nós precisamos estudar, observar
observar o movimento dos homens, o movimento, quem é homem de verdade, quem não é. Presta atenção. Quem realmente são homens e quem não são. Mas, irmã Ruth, e como é que fica esse pessoal que quer imitar eles, né? Que nem a Jezabel daqui do Brasil, né? A Jezabel daqui do Brasil, ela quer ser um deles. Rapaz, Leninha, ela quer ser um deles, mas não é, não consegue. Por mais que derrame sangue, por mais que faça pacto com o diabo, não é. Entendeu? Não é. Porque para o ser humano normal que quer imitar um Néfilim, entendeu? Paz, Luciana. O ser humano normal que quer imitar um Néfilim, quer ser poderoso como um Néfilim, ele tem que fazer muito pacto com Satanás e mesmo assim, ele não consegue. Sabe por quê? Porque ele tem o DNA de Deus dentro dele. Por mais que ele rejeite a Deus, o DNA de Deus está dentro dele. Nós temos que ter isso em mente, ter isso em mente. Então, os grandes desse mundo, você pode discordar de mim com toda certeza. Você pode achar que isso que eu estou falando é tudo loucura, tá? Mas eu digo para você, os grandes desse mundo não são humanos. Você pode escrever. Deixa eu abrir aqui Hebreus 9, 27. Vamos ver o que tem aqui. Pera aí. Irmãos, parece loucura o que eu estou dizendo, né? Loucura. Diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Exatamente, é isso aí. Entenderam? Então, nós temos que, no mundo que nós estamos vivendo agora, nós temos que estar muito alertas a quem nós estamos ouvindo. Se nós estamos ouvindo Néfilim ou se nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Hoje uma irmã me mandou um negócio, eu quero mostrar para vocês, porque eu achei muito interessante. Eu fiz uma postagem no meus stories sobre a comitiva do que vai assumir o governo, né? Lá na terra Era só um pouquinho, gente. Eu tô virando aqui. Lá na Terra do Norte, né? Na Terra das Águias, né? E eu quero mostrar para vocês uma cena que ela mandou para mim. Presta bastante atenção. Observa essa cena, certo? Olha aqui, ó. Observa a cena, tá? Presta atenção. Agora veja esta cena aqui, ó. Ó. Olha aqui. Entendeu? Olha aqui, ó. Do passado e agora. Igualzinho, igualzinho. Você acha que isso aqui é coincidência? De jeito nenhum. Não é. Não é coincidência. Presta atenção, meus irmãos. Prestem atenção. Nós estamos vivendo num mundo onde a corrupção maligna agraçou. O mundo jaz no maligno. E nós precisamos estar com as nossas vestes limpas para que nós não entremos na corrupção de Satanás. Boa noite, Cleide. Nós não podemos entrar na corrupção de Satanás. Presta bastante atenção. Então vamos lá, né? Nós estamos hoje a 853 dias para o término da profecia da figueira. Que coisa mais maravilhosa. Estou contando nos dedos. E eu quero ler com vocês aqui o capítulo 10 de Zacarias. Ontem eu não li Zacarias, ontem o Senhor estava falando muito comigo ontem, e eu dividi um pouco daquilo que o Senhor estava falando comigo ontem, né? Mas eu quero ler com vocês aqui, eu vou ler na versão NVI, e também eu vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém, certo? Presta atenção. Às vezes, a facilidade da interpretação, da tradução, tira alguns resquícios do que realmente quer dizer. E às vezes ajuda a gente a entender mais, tá? Mas eu vou tentar ler os dois para vocês entenderem. Olha aqui, vou começar na capítulo 10 de Zacarias, eu vou ler na Bíblia de Jerusalém primeiro. Diz assim:
Pedi a Yahvé a chuva no tempo das chuvas tardias, ou no tempo das chuvas serôdias, tá? Ou aqui está dizendo no tempo da chuva da primavera, tá? É Yahvé quem faz as tempestades, ele lhes dará o aguaceiro, a cada um a erva no campo. Então presta atenção. Porque os terafim predizem a falsidade. O que são os terafim? Aí eu fui procurar. Terafim, irmãos, era um deus adorado pelos povos semitas. Presta atenção. Então quer dizer que os povos de Sem também se corromperam. Presta atenção. Os povos de Sem, que era um homem de Deus, que Éber, da filho de Sem, dá origem ao povo hebreu, tá? Presta bastante atenção. Éber, Abraão, tá? Então, eles vêm de Sem, mas o restante do povo semita se corrompeu e eles tinham esse terafim. E os terafins deles produzem falsidade. E os adivinhos veem mentiras. Os sonhos falam coisas sem fundamento e consolam em vão. Por isso, eles partiram como ovelhas que sofrem porque não têm pastor. Paz, Joelma. Olha isso, agora eu vou ler na Bíblia, eu vou ler até o versículo, o final, o versículo 2, eu vou ler na Bíblia, na NVI. Diz assim: peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos, aqui está falando dos terafins, aqui ele já coloca ídolos, falam mentiras. Os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Quer dizer, não tem consolo nenhum, porque é mentira. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Presta atenção, meus irmãos, presta atenção. Aquele que segue a mentira, aquele que vive da mentira, aquele que busca, que ama a mentira, ama o evangelho dos fariseus, que cada um escolhe o seu. Presta atenção. Eles saem dos seus lugares, eles vagueiam como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Que pastor? Mas eles têm pastor, irmã Ruth. Mas um pastor mentiroso. Um pastor que faz da mentira o seu púlpito. Presta atenção, meu irmão. Cuidado, porque nos últimos dias agora, aqueles que gostam da mentira vão ser jogados ao espírito da mentira. Vão ser jogados para o espírito da mentira. Por quê? Porque eles amam mentira. Eles não querem a verdade da palavra, eles gostam da mentira. Presta atenção aqui. Voltando para a Bíblia de Jerusalém, versículo 3. Contra os pastores se inflamou a minha ira. Presta atenção. Contra os pastores se inflamou a minha ira. Agora presta atenção que vem à frente. E os bodes eu vou castigar. Você já parou para pensar quantos pastores são bodes? Hã? Você já parou para pensar quantos pastores são bodes? O que a senhora está querendo dizer? Pois é, meu irmão, tem uma leva aí de pastores que são bodes da loja maçônica. Entendeu? Presta atenção. Contra os pastores se inflamou a minha ira. E os bodes eu vou castigar. Naquele tempo, se você ler o livro de Ezequiel com atenção, você vai ver as práticas das lojas M, as práticas das lojas M dentro do templo de Jerusalém, do templo de Salomão. Entendeu? Eu também acho, Leninha, que já começou. Também acho, concordo com você. Então, os bodes que são pastores, tem bode aí, irmão? Tem bode aí
que é grau 3 da bruxaria, tá? Que é um grau que existe dentro da loja. E esse grau, meu irmão, não é para qualquer um, não. Presta atenção. Graça e paz, Marta. Esse grau não é para qualquer um, não. Esse grau é só para quem estuda muito. E essa turma são bodes, e eles estão nos púlpitos, trazendo um evangelho de mentira. Um evangelho falsificado. São lobos com pele de ovelhas. Quando Yahvé dos exércitos visitar o seu rebanho, a casa de Judá, ele os fará como o seu cavalo de glória no combate. Presta atenção, agora eu vou ler o versículo 3 na Bíblia NVI. Diz assim: conte aos pastores, acende-se a minha ira. Olha aqui, ele aqui já não usou bode. Presta atenção, aqui ele já não usou bode. Conte os pastores, acende a minha ira. Conte os líderes, eu agirei. Já tiraram o bode, viu só? Porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho. O povo de Judá, ele fará dele, do povo de Judá, o seu vigoroso cavalo de guerra. Presta atenção, na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, fala que ele é bode, que os pastores são bodes. E aqui está dizendo que conte aos líderes, eu agirei. Então, quando você for estudar numa Bíblia e na outra, na versão mais moderna, procura estudar nas versões antigas, para você ter o contexto exato do que está querendo dizer o texto. Presta atenção, meu irmão, presta atenção. As Bíblias mais modernas, como a NVI, eu gosto dela, não deixo de gostar, mas eu não leio ela sozinha, eu leio ela junto com a Bíblia antiga. Por quê? Porque eles tiraram muitas coisas que nos dão o real significado, entendeu? E simplificou o linguajar, entendeu? E simplificou o linguajar. E esse simplificar do linguajar altera muita coisa. Por isso nós temos que tomar cuidado. Versículo 4. Dele sairá a pedra angular. De quem? De Judá. Judá, que vai ser o cavalo da glória de Deus de combate, sairá a pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus de Nazaré. Dele a estaca, a cruz. Dele o arco de guerra, o cavalo do Apocalipse, o cavalo de Jesus. O cavalo branco de Cristo, acho que está em 19 de Apocalipse, 18 ou 19 de Apocalipse. Presta atenção, presta atenção. Juntos eles serão como heróis que pisam a lama das ruas na guerra. Eles combaterão porque Yahvé está com eles, ao passo que serão confundidos aqueles que montam cavalos. O versículo 4 na NVI. Dele virão a pedra fundamental da casa de Judá, a estaca da tenda. Presta atenção. O arco da batalha e os governantes. Já mudou, né? Ele, juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Na Almeida também é bode. Eu tô com a Almeida aqui também. Olha aqui, ó. Versículo 6. Eu fortalecerei a casa de Judá, versão Jerusalém. Eu fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Reconduzi-los-ei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu não os tivesse rejeitado. Lembra do pacto? Presta atenção. Jesus cumpriu a festa da Páscoa. Jesus cumpriu os pães asmos. Jesus cumpriu as primícias e
Jesus cumpriu, aliás, a igreja começa em Pentecostes. Entendeu? Na judaica não é, Leninha? Eu não estou com a judaica aqui. Agora preste atenção. Jesus cumpriu 4 festas. Faltam 3. A festa das trombetas, que é a volta dele. A volta dele será numa festa de trombetas. O dia de Yom Kippur é esse dia aqui, ó. Reconduzi-lo-eis, porque tenho compaixão deles. O Senhor vai reatar os seus laços com o seu povo. Eles serão como se eu não os tivesse rejeitado. Essa vai ser o dia de Yom Kippur. É o dia que Jesus vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, junto com todos os seus santos. É o dia do perdão do povo de Israel. Porque eu sou Yahvé, o seu Deus, e eu lhes responderei. Que coisa mais linda! Vamos ler o 6 na versão NVI, vamos lá. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Entenderam? Na judaica é líderes também, né? Aqui na NVI é líder também. Mas eu fico atrás com a judaica, você sabe por quê, Leninha? Porque a judaica é feito por o Stern, né? E a gente não sabe exatamente o porquê colocaram, porque no judaísmo, né? No judaísmo, nós temos a maioria dos grandes líderes, né, da loja, estão tudo lá dentro. Entendendo? Então, por isso, eu confio nessa parte na Ferreira de Almeida e na de Jerusalém. Entendeu? A igreja nasceu quando Jesus chama, mas no Pentecoste o Espírito voltando a ser humano seria a vida espiritual. Exatamente. Quando o Pentecoste vem, né, o dia de Pentecostes, Deus ali, ele institui a força que a igreja precisa para proclamar o evangelho para todo mundo. Jesus disse: esperar em Jerusalém, até que do alto sejais fortalecidos do poder de Deus. É quando a igreja cria o poder, ela já tem a palavra, ela tem tudo que ela precisa, agora ela precisa do poder. E é nesse dia que é manifestado o poder do céu, o Consolador desce e ele vem habitar entre nós, entendeu? É isso aí. Efraim será como um herói. Seu coração se alegrará como se estivesse sob o efeito do vinho. Seus filhos verão e se alegrarão. Seu coração exultará em Yahvé. O que tem em Efraim, né? O que tem em Efraim? Nós temos que ver que Efraim, ele está esparramado para toda a terra. A tribo de Efraim somos nós. Os gentios que se convertem a Cristo e que se fazem como é que diz? Israel espiritual. Entendeu? Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Esse aqui, ele está falando conosco. Efraim será como um herói. Ele venceu em terras distantes. Ele venceu nos confins da terra. Olha aqui, quando Jacó pega e troca as mãos, né? Coloca a mão direita sobre Efraim, a mão esquerda sobre Manassés, e José ficou bravo. Não, meu pai, não é assim. Manassés é o mais velho. Ele falou, não, Efraim vai ser maior que Manassés. Efraim vai ser pai de grandes nações. Quanta coisa linda, né? Vamos ler o 7 na NVI. Efraim será como um homem poderoso. Seu coração se alegrará como se fosse com vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. Seus corações exultarão no Senhor. Que lindo, né? Voltando para Jerusalém, versículo 8. Assobiarei para reuni-los, porque eu os resgatei.
Deus vai assoviar. Assoviarei para reuni-los. Eles serão tão numerosos como eram. Irmãos, é praticamente a terra inteira. Eu os semearei entre os povos. Olha aqui. Efraim foi semeado entre os povos. Mas de longe se lembrarão de mim. Permanecerão vivos com seus filhos e retornarão. Vamos ler na NVI. Diz assim: assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Quer dizer, a aliança de novo já foi feita, o perdão já foi dado, Yom Kippur. Serão numerosos como antes, o dia que o Senhor vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, que somos nós, eles se lembrarão de mim. Criarão seus filhos e voltarão. Versículo 10, na Jerusalém. Eu os reconduzirei do país do Egito, e da Síria os reunirei. E os farei entrar na terra de Galaade e no Líbano, e não lhes bastará. Atravessarão o mar do Egito, ele ferirá as ondas do mar. E todas as profundezas do Nilo serão secas. Será abatido o orgulho da Síria e afastado o cetro do Egito. Eu os fortalecerei em Yahvé. Em seu nome eles marcharão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Lendo na versão NVI. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Síria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano. E mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles, de tanta gente que vai ser. Vencerei o mar da aflição. Olha que lindo, eu achei lindo isso aqui. Vencerei o mar da aflição, ferirei o mar revoltoso. Tá? No 11 diz assim aqui, atravessarão o mar do Egito. Ele está dizendo que é o mar da aflição. Ele ferirá as ondas do mar, ferirei o mar revoltoso. E todas as profundezas do Nilo, aqui ó, e aqui está dizendo, e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Assíria será abatido, e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém diz assim, esta passagem difícil, unificada sob esse título, entrelaçada, curiosamente, trechos em que Yahvé fala e outros em que se fala de Yahvé na terceira pessoa. Ou visitar, visita punitiva contra os monarcas estrangeiros que dominam o povo santo. Os termos pastor lhe é aplicado em Jeremias 25, em paralelismo com o bode de Daniel 8, 5. A segunda visita ao rebanho é, ao contrário, favorável. Mas tem uma parte que diz aqui que ele fala sobre, quando ele fala do Egito, ele está falando das terras daqui. Terras distantes, porque naquele período eles não tinham noção que existia o que nós vivemos hoje. Naquele tempo, para eles, o mais longe seria o Egito, Tarsis, né? Etiópia, era o lugar mais longe. Mas aqui ele está querendo dizer as terras além do mar. Irmãos, ele está querendo dizer sobre nós, os confins da terra. Efraim está nos confins da terra. O povo, as tribos de Israel estão nos confins da terra. E nós seremos por um assovio, na volta de Jesus, agregados todos em Jerusalém, nas terras de Israel. É as terras que Deus prometeu a Abraão. É o limite que Deus prometeu para Abraão. Que não é aquele trechinho pequenininho, não. O trecho é extenso. O trecho é extenso. Eu fico assim impressionada com a palavra do Senhor. Exatamente, Marta, além do Jordão.
Eu fico impressionada com a palavra. Bom dia, pastoração. Eu fico impressionada com a palavra de Deus, porque se você pegar para ler com atenção, você buscar do Senhor entendimento, né? Você buscar do Senhor entendimento, você buscar fazer as comparações necessárias. É aqui nas Américas, exatamente. Você vai entender, você vai compreender o que esse texto de Zacarias diz. E você começa a entender que o capítulo 10, ele quer dizer o capítulo 14 de Zacarias. Ele está remetendo ao capítulo 14, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Quando ele diz que ele vai reunir o seu povo dos 4 cantos da terra, é o povo de Israel, que está esparramado para a terra toda, aqueles que sobrarem, porque vai sobrar 1/3 da terra quando Jesus puser os seus pés no Monte das Oliveiras. E quando ele colocar o seu pé lá, os anjos do Senhor vão passar pelos 4 cantos da terra, pegando o seu povo, o povo de Israel, as tribos perdidas da casa de Israel, e vão congregar. A igreja não, a igreja vai estar com Cristo. Ela é todos os seus santos com ele. Entenderam? Quando você começa a ligar os pontos, você começa a entender isso, você vê a maravilha daquilo que o Senhor está querendo dizer. Deus é tão tremendo que exatamente se cumpre o Vale dos Ossos Secos. Exatamente. Engraçado, pastor, que eu estava vendo esses dias, né? Que Hitler, né? O homem do bigodinho, ele colocava, né? Os judeus todos eram osso, irmãos. Quando eles estavam no campo de concentração, escuta isso. Eles ficavam pele e osso. Tem fotos aí, vocês podem ver. Pele e osso. Não ficava quase nada para a terra comer. E quando eles iam fazer as matanças, eles arrancavam a roupa deles, né? Arrancavam a roupa e jogavam aqueles ossos nas valas comuns. Aí fala o Vale de Ossos Secos. Que coisa tremenda, a profecia do Vale de Ossos Secos você vê ali, naqueles lugares horríveis, naqueles campos de extermínio, onde aquele homem do bigodinho, que também era não um judeu de nascença, mas um judeu que era da família, né, R.O., né, R.O. Roth, né, ponto Shai, ponto Shields, né, era filho deles, né, são a sinagoga de Satanás, judeus que não são judeus, mas esses seres exterminaram os verdadeiros, 6 milhões, número de homem, número da besta, 6 milhões. E a palavra de Deus se cumpre ali. A palavra de Deus se cumpre ali. Irmãos, eu vou falar uma coisa, não é eu que estou falando, tá? É que eu ouvi de um estudioso da palavra de Deus. Eu não sei se está certo. É exatamente escudo vermelho. É o que quer dizer a palavra dos Ró, né? Os Ró, ponto, Ti, Shield, ponto, né? Diz, né? Mas eles dizem o seguinte, estudando a palavra de Deus, e vocês veem aqui, ó, o Senhor vai fazer um concerto com eles. Diz esse rabino messiânico que o Senhor vai perdoar todos eles. E não sou eu que estou falando, porque eu não tenho esse entendimento, eu não posso nem falar, porque eu não cheguei nesse entendimento, não consegui. Mas esse rabino fala, e eu fiquei pensativa nisso. Porque aqui está dizendo, ó. Aqui está dizendo que o Senhor vai se esquecer daquilo que ele
das brigas que ele tinha com eles, da rejeição que Deus fez com eles, porque eles rejeitaram o Salvador, eles rejeitaram a todos, e o Senhor os puniu gravemente. Então, será que esse rabino falou é verdade? Não sei. Nós temos que aguardar. Nós temos que aguardar. Uma coisa eu sei o que está escrito: reconduzi-los-ei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu não os tivesse rejeitado. Porque eu sou Yahvé, o seu Deus, e eu lhes responderei. Aí você vai lá para quando Deus fala com Abraão, né? Que era para ele olhar para as estrelas do céu e a areia do mar, se ele podia contar. Aí você fica assim, será que o rabino tá certo? A gente não sabe, né, irmãos? O amor de Deus é tremendo, né? Nós não sabemos, mas uma coisa eu sei. Coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua vida em ordem porque você tem a unção do Espírito Santo. Exatamente, a não ser por mim. Você tem a unção do Espírito Santo, você conhece a verdade. Eles vão conhecer a verdade, né? Nós não sabemos como Deus vai lidar com eles. Mas uma coisa eu sei, como ele vai lidar conosco. Conosco, entendeu? É exatamente, né, pastor? Foram 3 anos e meio essa tribulação nos campos, uma parte da semana. É verdade. Engraçado, né, pastor? Tem outra parte também que são 3 anos e meio. Quando Elias, né? Elias foi a fome, foram 3 anos e meio que ele cerrou o céu, né? As testemunhas vão cerrar o céu 3 anos e meio. Que coisa, né, gente? 3 anos e meio, né? Que coisa interessante. Entendeu? Charles, se recusar o Messias, a partir do Messias, mas tem os antes do Messias, entendeu? E eles vão ver o Messias, eles vão saber do Messias. É essa. E outra coisa, eles são o povo peculiar de Deus. Eles são o povo peculiar de Deus. Há um tratamento aí. Eu estou colocando aqui, eu não estou aqui, porque eu também não entendo, mas eu fico pensando. O que Deus, porque eles são peculiares de Deus. E não existe um povo na terra, presta atenção, gente. Eu quero que vocês observem bem. Não existe um povo na terra que tenha sido mais perseguido do que o povo judeu. O povo israelita, no seu geral, não tem nenhum povo na terra que tenha sido mais perseguido do que os israelitas. Agora, eu não estou aqui afirmando nada. Sei que nós, como gentios, o zambujeiro enxertado na oliveira, nós temos um compromisso com a palavra, um compromisso com o sangue de Jesus. Nós temos um compromisso de colocar nossa casa em ordem, nossa vida em ordem. Então, nós somos a igreja. Como tem muitos judeus, muitos israelitas que são a igreja como nós. Entendeu? Que são a igreja como nós. Então, fica a pergunta para a gente pensar, né? Fica a pergunta para nós pensarmos, para nós raciocinarmos. Aqui eu estou jogando uma pergunta como eu também tento raciocinar quando eu ouvi esse rabino dizer, né? Quando eu ouvi esse rabino dizer. Então, agora eu sei de uma coisa, a nossa condição como igreja, a alma que pecar, essa morrerá. Entendeu? Então, meu irmão, segura firme com Jesus. Segura firme com Jesus. 1260 dias é um pouco mais 1290 dias. Tem essa distância aí, né? No livro de Daniel fala, né? Bem-aventurado aqueles que perseverarem 1290 dias. Tem muita coisa na palavra do Senhor que nós precisamos estudar, nós precisamos raciocinar. A minha colocação aqui é raciocinar na palavra, dentro da palavra, né? Raciocinar aquilo que está escrito.
Mas me deixa intrigada, essa fala me deixa muito intrigada, né? Porque o Senhor está dizendo aqui: fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José, reconduzi-los-ei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu não os tivesse rejeitado. Entendeu? Pastor, tem coisa aí, né? Mistério de Jesus, 1260 dias. Ministério de Jesus, 1260 dias, depois 40 dias com eles, depois da ressurreição. Muito interessante. Irmãos, a Bíblia é feita para a gente pensar. Eu te convido a pensar. Eu te convido a pensar. Creio que vai sobrar poucos, vai sobrar poucos. Olha, eu estava vendo hoje um pastor que ele teve uma visão. Ele foi levado, olha só isso, eu achei muito interessante. Ele foi levado dentro do estádio do Maracanã. Diz que o anjo do Senhor pegou ele e levou ele dentro do estádio do Maracanã e mostrou para ele assim. Ele viu um punhado de gente ali dentro. E ele perguntou para o anjo: quantas pessoas tem ali? Diz que o anjo falou para ele assim: 800. Ele falou: mas e o que simboliza isso? Diz que o anjo falou para ele assim: esse é o que vai entrar na vida eterna. Esse é o povo que vai subir com Cristo. É só esses que vão ser separados. Quer dizer, de toda a humanidade, presta atenção, 800 pessoas. Aí eu fiquei raciocinando, presta atenção. Porque, irmãos, presta atenção numa coisa, a gente tem que raciocinar, tá? E eu fiquei pensativa, porque dizem que nós somos 8 bilhões de pessoas, certo? Não é assim que eles falam? Eu não acredito que seja tudo isso, mas diz que é. 800 pessoas, quanto é de 8 bilhões? 0,001, é isso? Se no tempo da volta de Cristo, presta atenção. Pois é, eu ouvi esse testemunho hoje, eu achei muito interessante. Pois é, eu não acredito que seja 8 bilhões, mas vamos colocar que seja, 800 pessoas é 0,001% da humanidade que vai entrar no céu. Ou seremos 10% da humanidade que vai entrar no céu? Irmãos, que eu estou falando, a igreja que vai subir. A igreja que vai subir, eu não estou nem falando os que já dormiram em Cristo, eu estou falando do povo de agora. Aqueles que vão ver a volta de Jesus. Nós seremos tão poucos assim. Por quê? Porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Será que quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Entendeu? Exatamente, pastor. Agora que eu tô ligando, é o que o senhor tá falando aí. 8 pessoas, Noé. E eu achei interessante o sonho desse pastor. Diz que o anjo andava com ele no Rio de Janeiro e levava ele dentro do Maracanã. E ele via aquele punhadinho de gente e ele falava pro anjo: quantas pessoas tem ali? E o anjo disse para ele: 800. E ele falava: mas quem são essas pessoas? Ele falou: são aqueles que vão ser arrebatados, né? Vão ser levados para o encontro com Cristo nos ares. Eu acredito que são os que vão ser levados vivos, porque só ficou aí, entende? Irmãos, que coisa tremenda. Agora o pastor está falando 8 pessoas na Arca de Noé, então tem ligação. Deve ser só no... Não, mas esses 800, Luciana, eu acredito que seja uma porcentagem, entendeu? Esses 800 eu acredito que seja uma porcentagem, que nem o pastor colocou aí, bem lembrado, 8 pessoas entraram na arca. Se nós somos 8 bilhões, quantos por cento? 10%? 1%? Quantos entraremos? Quantos seremos os que vamos estar vivos para entrar?
Mas ali, ô Charles, é quando reúne todo o povo, vivos e aqueles que já faleceram, já morreram, entendeu? É todo o povo de quando a terra tá aí. Por isso era uma grande multidão de toda a tribo, língua e nação. Porque a grande tribulação, meu irmão, não é só o tempo que nós estamos passando aqui. A nossa vida é uma grande tribulação. Se você não percebeu ainda, a nossa vida é uma grande tribulação. Se você não vive debaixo do sangue do Cordeiro, o Satanás passa por cima. Entendeu? Somente 2 representantes entraram dos velhos, né? Dos velhos entraram só 2. Entendeu? Josué e Caleb. Então, presta bastante atenção. Quando João vê, né? E o ancião o ancião fala para ele, né? Esses são aqueles que lavaram suas vestes, o sangue do Cordeiro, vieram da grande tribulação. Esses 2000 anos, aí, é de grande tribulação. Olha a Inquisição. Olha, Nero jogava o povo para morrer na boca do leão. Você acha que aquilo não era uma grande tribulação? Irmãos, grande tribulação não é só agora, não. Nós já estamos na grande tribulação. A nossa vida é uma grande tribulação. É uma grande tribulação. É exatamente 1,666%. 2 de 12. Irmãos, raciocinem, pensem. Eu estou aqui, a minha função aqui é fazer a gente pensar. Nós não podemos não ser pensantes. Deus ama filhos pensantes, entendeu? Exatamente, André, eu também estou achando isso, que pouquíssimos estarão vivos para serem arrebatados. É o que eu também acho. Porque Jesus é claro, se o Filho do Homem não acelerar o passo, não achará fé na terra, entendeu? Exatamente, caminhamos no deserto da aflição. Exatamente isso. Irmãos, eu só digo uma coisa para vocês, se coloquem na presença do Pai. Porque tem um corinho que diz, né, o caminho é longo e mau, o caminho é longo e mau e nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. No deserto avançamos mais e mais sua proteção. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos e cansados de viajarmos por valados e deserto abrasador. Estamos fracos e cansados. Estará ainda longe Canaã. Irmão, você é bombardeado na tua cabeça, você é bombardeado no teu trabalho, você é bombardeado no meio da tua família. A tua mente, se você não se segurar na graça de Jesus, você não resiste. Isso é grande tribulação. É você confessar Jesus Cristo através de qualquer coisa, através de qualquer eventualidade contra a tua vida. É você não negar o nome de Jesus, apesar dos intempéries. Isso é uma grande tribulação. Isso é. Aqueles cristãos, né, a igreja de Esmirna que está lá no Oriente, sendo colocada dentro das cadeias, você acha que aquilo não é grande tribulação? Na China, irmãos nossos, sendo arrancados os seus órgãos para serem vendidos. Você acha que isso não é grande tribulação? O seu corpo ser exposto, meu Deus do céu. Entendeu? Exatamente, a luta é tremenda e diária. As coisas estão, irmãos, as coisas estão fortes. Eu creio, particularmente eu creio, nós já estamos na grande tribulação. Nós já estamos na grande tribulação. Isso aí que vocês estão vendo, né, que vem vindo bomba para cá, bomba para lá, né, aquela coisa toda, isso é uma armação. Isso é uma armação para o príncipe da paz, entre aspas, né, que foi dado
foi dado a ele como é que se diz? Exatamente, ele ia matar um leão por dia. Foi dada para ele uma menorá escrito, né? Príncipe da paz. Para o príncipe da paz, como ligou hoje, para acalmar a situação que o branquinho lá mandou estourar tudo quanto foi coisa lá em cima né? Em cima de Gog, né? De Meseque. Entendeu? Então nós estamos no meio de uma jogada. Nós estamos no meio de uma aflição forjada. Entenderam? Onde as pessoas acreditam. Elas não creem em Deus, mas elas creem na mentira. Elas não creem em Deus, mas elas creem na mentira que eles pregam. Porque eu digo para você, eu não acredito que eles tenham armamento nuclear. Não, eles não têm. Quem tem esse armamento é o Senhor. Ele tem. Ele vai derramar as armas nucleares dele, como fez em Sodoma e Gomorra, né? Como fez em Sodoma e Gomorra. Quando você fala de Hiroshima e Nagasaki, na verdade foram as flechas de Nimrod que bateram no domo e do domo se desprendeu o nuclear. Entenderam? Aí eles falam para o povo que eles têm essas armas. Eles não têm. Deus não iria deixar essas armas na mão deles. Se tivesse na mão deles, eles já tinham destruído tudo. Mas não, a arma nuclear é do Criador. Ele é que tem. Agora, o que eles fazem é jogar as flechas de Nimrod moderna, que são os mísseis, né? Eles jogam lá no domo para quebrar o domo, como aquela Clinton, né? H. Clinton falou que o domo já está com microfissuras. Eles estão aguardando o domo despencar. E quando que o domo vai despencar? Ele não vai despencar. Ele vai se enrolar com um pergaminho. Entendeu? Ele vai se enrolar com um pergaminho. E as armas que eles chamam de nucleares, sabe onde que elas estão? Nos dedos de Deus. Você já viu o relâmpago? Que coisa mais linda. O relâmpago, irmãos, parece a nossa palma da mão. Você já reparou isso? Que quando os relâmpagos dão no céu, ele parece essas coisinhas da nossa palma da mão? Ele parece as veias do nosso corpo? Você já reparou isso? Você já reparou que quando Deus faz assim, os relâmpagos acontecem e as veias de Deus vêm a público? Você já parou para pensar nisso? Eu fico vendo as imagens com relâmpago, eu fico vendo aqui quando dá relâmpago. Eu falo, gente, é a mão de Deus, são as veias da mão do Senhor, são as veias dos dedos, é toda a inervação que está ali, é a mão de Deus. Quando ele faz assim na terra, os relâmpagos vêm. Ó, irmãos, eu estou viajando, né? Eu estou viajando, mas são as minhas percepções. São as minhas percepções. Para você, se você quiser perceber, dá uma observada, que é lindo demais de ver. Que quando você lê que Deus está passeando sobre a terra, presta atenção. Deus passeia sobre a terra e quando ele passeia, as montanhas se desfazem, né? As águas se tumultuam. Você já parou para pensar Deus andando no mar? Deus andando nos oceanos, fazendo tsunami para um lado, as nuvens obedecendo a voz de Deus, os vulcões explodindo para adorar o Criador. Você já parou para pensar que isso tudo é a presença de Deus sobre a terra? Exatamente quando ele pisa, a terra treme. Irmãos, presta atenção, o poder de Deus, e o homem se vangloria que ele tem poder, ele tem isso, ele não tem nada. Eles não têm nada, eles têm papo furado. Se Deus não conceder que eles façam algumas peripécias, eles não podem fazer nada. Tudo está sob as mãos do Criador. E isso me deixa muito feliz. Muito feliz. Por quê?
porque nós estamos sob a mão do Todo-Poderoso. Por mais que a nossa estrutura trema, por mais que o nosso ser fique conflitante, nós sabemos que nós estamos sob as asas do Altíssimo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, fazendo aqui algumas colocações, lendo a Tua palavra, tentando analisar aquilo que o Senhor faz, tentando ver na natureza aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor tem passeado sobre a terra. O Senhor tem mandado raios como nunca antes. Porque o Senhor está bravo, a tua ira está ficando apertando, porque o Senhor está vendo o que o homem está fazendo. Sobre a terra, o Senhor está vendo o que o homem está trazendo de mal sobre a terra. E nesse momento, Senhor, eu venho lhe pedir, dá-nos a fortaleza em Ti. Dá-nos, Senhor, a capacidade de termos vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a capacidade, Senhor, de estarmos firmes e fortes na Tua presença. Dá-nos a capacidade, Senhor, de podermos estar rendidos aos Teus pés, buscando a Tua face, invocando o Teu nome, colocando nossas vidas no altar. Nos ajuda, Senhor, vem ser conosco. Dá-nos uma noite em paz, uma noite de meditação na Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, ser achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Teu Filho. Nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos por tudo. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Uma noite meditando na palavra do Senhor. Que você possa, meu irmão, olhar para a natureza e observar que Deus está andando sobre a terra. Jesus está voltando. Nós temos aí para o final da geração da figueira, nós temos 853 dias. Não se esqueça disso. Aí você pode dizer, a senhora está querendo dizer que Jesus vai voltar nessa época? Não sei. Mas a geração da figueira termina em 853 dias, termina. Então vamos colocar nossa casa em ordem, porque a vida com Deus não é uma vida de uma hora para outra. A vida com Deus é vida de renúncia. E renúncia exige tempo. Renúncia exige um processo. E se nós não estivermos com esse processo como precisa, nós não vamos entrar na vida eterna. Amém? Fiquem na graça do poderoso, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.